Eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante até o 8. Todos encontraram? Todos encontraram? Amém? Que diz o seguinte: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém, irmão, está muito fraco, vamos lá, de novo, amém. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Acompanhe comigo o versículo 8, por favor. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei tinha rasgado as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasga as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Quantos podem glorificar o Senhor pela sua palavra nessa noite? Podeis assentar no nome de Jesus. Senhor, fala conosco, Senhor. Fala aquilo que tu quer nesta noite, o que tu colocou no meu coração. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, vocês que me ouvem nessa noite, estava a meditar num texto bíblico em 2 Reis, um texto bem conhecido, um texto no qual muitas pessoas leem, e talvez você já tenha até lido em casa, mas estava esses dias a meditar em casa, estudando, pedindo orientação ao Senhor, e Deus trouxe à tona esse texto e este versículo, e estes versículos sobre este homem chamado Naamã. Para a gente entender um pouco do contexto, daquilo que está se tratando neste período, não sei se você sabe, mas a história vai dizer que logo depois do reinado de Davi, depois entra Salomão e depois entra seus filhos, e a Bíblia vai dizer que o reino, ele é dividido. O reino é dividido em reino do sul e reino do norte. O reino do sul ficava 2 tribos, Benjamim e Judá, e o reino do norte ficava as 10 tribos que sobraram. É bem verdade que quando a gente olha para este contexto, e quando a gente olha para esse plano geográfico histórico, nós observamos que a Síria ficava meio que recuada quando se trata sobre Israel. Para você que não sabe, no período do profeta Davi, a Síria, ela pagava tributos e impostos. Depois que o reino é dividido, a Síria se levanta e agora começa a ter o seu papel dentro da sociedade. É por isso que você acabou de ler o contexto e vai dizer que Naamã era chefe do exército, porque Deus tinha dado vitória a ele naquele povo. Amém? Mas quando nós falamos sobre essa história, nós trazemos à tona um homem chamado Naamã. E o significado da palavra Naamã é agradável. Talvez por conta das suas feridas e talvez por conta das suas chagas, não seria tão agradável assim. Mas Deus colocou algo no meu coração dentro desse texto e dentro desses versículos que nós acabamos de ler. É bem verdade que quando nós olhamos para essa história, nós vemos uma história de triunfo. Nós vemos uma história que o homem chamado Naamã, ele era chefe do exército. Você sabe mais do que eu, e a Bíblia vai dizer que através dele Deus deu vitória aos sírios. E a Bíblia vai usar essa expressão e vai dizer que Naamã era um homem de grande valor. Mas a Bíblia vai dizer que porém Naamã era leproso. Para você que não sabe, naquele período e naquela época, os leprosos eles ficavam separados. Os leprosos eles ficavam na aldeia dos leprosos. Quando um leproso entrava numa cidade, ele precisava levantar a mão e dizer: olha, eu sou leproso.
Então Naamã estava lá, porém tinha uma posição elevada na sociedade, porém tinha um cargo maior dentro da sociedade. E aqui eu quero trazer os ensinamentos para os nossos dias. Não adianta ter cargo, ter posição, não adianta estar lá em cima. Se tiver leproso não presta, se tiver leproso precisa descer, se tiver leproso precisa mudar. Hoje eu não vim trazer uma palavra para você saltar, mas hoje eu vim trazer uma palavra de exortação para a minha e para a tua vida. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus e identificamos a lepra, aparentemente ele estava com sua armadura, porém dentro na sua pele havia lepra e precisava ser mudado. Quantas vezes nós estamos na casa de Deus, na igreja, mas porém nós estamos leprosos, nós estamos cheios de lepras e vivemos a vida, passa ano, entra ano, passa ano, entra ano, e cadê que nós não mudamos? Mas hoje Deus mandou vir aqui dizer que essa lepra vai sair da tua casa, da tua vida. Se você acreditar tão somente receber esta palavra que eu estou pregando, Deus ele pode fazer grandes coisas nessa noite, meus irmãos. Mas a Bíblia vai dizer que um certo dia saíram tropas da Síria para Israel, e eles guerrearam, e eles lutaram, e a Bíblia vai dizer que eles despojaram aquele povo, aquela nação. De repente a história vai dizer que eles trazem uma menina. A menina, a Bíblia não vai dizer qual é o seu nome, só apenas diz que a sua origem é de Israel. Mas entenda bem como é que o propósito de Deus acontece. Entenda bem como é que as coisas de Deus acontecem. Uma menina que a Bíblia não vai citar nome, e nem vai dizer qual era o seu nome, mas só vai dizer qual era a sua localidade. De repente, ela é usada por Deus para influenciar pessoas e para influenciar um chefe, um rei que tinha uma posição de exército, e acabou que tendo que se humilhar para que Deus fosse glorificado através da sua vida. E a Bíblia vai dizer que esta menina ouve falar que Naamã está leproso, e precisa de ajuda. E ela vai usar a seguinte expressão e vai dizer: se o meu Senhor conhecesse o profeta que está em Samaria, certamente eu o restauraria da sua lepra. E a Bíblia vai dizer que Naamã estava precisando de ajuda, querendo ser curado. E aí de repente ele chega para o seu Senhor e vai dizer: olha rei, eu descobri a solução do meu problema. Lá em Israel tem uma pessoa que pode me curar. E a Bíblia vai contando a história, vai narrando toda a trajetória de Naamã. O seu rei vai pegar e vai mandar uma carta para o rei de Israel, e ele vai dizer: olha, chegando esta carta na tua mão, tu vai entrega para o rei de Israel. Mas veja bem, a menina disse que a solução estava num profeta e não no rei. Veja bem, eu quero trazer um negócio para a gente nessa noite. Sabe por que muitas vezes as coisas não dão certo na minha e na tua vida? Porque nós não fazemos conforme Deus está falando, nós não fazemos conforme Deus está dizendo. A menina tinha falado: ei Naamã, é para tu ir para o profeta e não para o rei. De repente ele chega com a carta diante do rei e vai dizer: ei, está aqui rei, agora restaura a minha lepra. E a Bíblia vai dizer que o rei ele se desespera. O rei ele se desespera e vai dizer: porventura sou eu Deus para dar vida, ou para matar, ou para tirar a vida? Eu acho que você está buscando ocasião contra mim. Eis aí a diferença de um homem que é levantado por Deus. Eis aí a diferença de um homem que é diferente. Porque quando enfrenta os problemas, ele se desespera, ele rasga as suas vestes, ele não tem estrutura para conseguir resolver os seus problemas. E muitas vezes, tantas pessoas não têm estrutura para resolver aquilo que precisa resolver, para aquilo que precisa fazer, para aquilo que precisa melhorar. De repente o rei ele rasga as vestes. E quando ele rasga as vestes, eu entendo que é um ato de desespero. Para você que não sabe, no Antigo Testamento, quando uma pessoa rasgava as suas vestes, era sinal de desespero. O próprio Jó, quando ficou tomado de lepra e perdeu tudo, a Bíblia vai dizer que ele rasgou as suas vestes. Para você que não sabe, no Antigo Testamento, quem tinha mais uma muda de veste, quem tinha mais do que uma muda de veste, era considerado uma pessoa que tinha mais poder aquisitivo. E de repente,
um homem chegar ao ponto de rasgar suas vestes, aquilo que ele tanto almeja, aquilo que ele é tão importante para ele, só em um extremo desespero. E o rei se encontrava nesse desespero. De repente, a Bíblia vai nos informar que Eliseu, que era um homem de Deus, levantado por Deus, ele fica sabendo que o rei se desesperou. Quando ele fica sabendo que o rei se desesperou, a Bíblia vai dizer que ele toma uma atitude e ele traz a responsabilidade para si. Porque quando tem homem de Deus, em algum canto as coisas são diferentes. Se não tivesse nenhum homem de Deus em Israel, Israel é a nação santa, Israel é a nação escolhida, certamente Naamã voltaria. E certamente ele chegaria no seu rei e falaria: ó rei, não resolveu, lá não existe profeta. Mas quando Deus tem um propósito, quando Deus tem algo a realizar na minha e na tua vida, Ele glorifica o nome dEle. Mas quando nós olhamos para a lepra, e quando nós olhamos para o pecado, eu posso destacar pelo menos alguns pontos importantes que a lepra ou o pecado ele pode fazer nas nossas vidas. Me escute, Deus tocou no meu coração para eu trazer uma palavra de exortação para mim e para ti, porque é isso que nós estamos precisando dos últimos dias. Porque infelizmente nós estamos vivendo a vida como se Jesus não fosse voltar. E o pecado ele tem entrado nas famílias, tem entrado nos relacionamentos e tem matado a nossa espiritualidade. Mas hoje eu vim aqui dizer que esse mesmo Jesus que eu estou pregando é o mesmo Jesus que pode limpar os teus pecados nessa noite, que pode sarar as tuas feridas, que pode trazer de volta aquilo que tu perdeu. Então entenda que Deus está nessa noite aqui falando aos nossos corações. A primeira coisa que nós observamos, a primeira coisa que nós entendemos que o pecado ele poderia causar na vida de Naamã era a perda da sua família. Você pode repetir comigo nessa noite? A perda da sua família. É bem verdade que quando nós falamos da lepra, ela é muito contagiosa. E a lepra, se você chegar perto, ela vai te pegar. Se você chegar perto, ela vai te pegar. As pessoas precisam estar isoladas. As pessoas precisam sair da sua intimidade, porque senão a lepra pode passar. E a lepra ela pode causar a perca da família. O pecado ele pode tirar a tua família, as relações interpessoais. O pecado ele pode te afastar do teu filho. O pecado pode te afastar da tua mãe, pode te afastar do teu pai. O pecado pode fazer separações nas relações pessoais. Quantos casamentos já estão destruídos há muito tempo, porque existem pecados no meio, e as famílias estão leprosas, cheias de pecados, adultério, coisas que desagradam ao Senhor, e acaba afastando, meus irmãos, as pessoas. Este é o primeiro ponto que eu posso trazer para vocês: a perca da família. O segundo ponto que eu posso trazer para nós para o dia de hoje, que a lepra poderia causar na vida de Naamã, na nossa vida, a perca da posição que Naamã tinha. Seria eminente, seria bem verdade que quando o exército todo descobrisse que Naamã era daquele jeito, certamente ele perdia a sua posição. E talvez eu esteja pregando para pessoas aqui que já perderam a posição diante do reino de Deus. Cantavam, louvavam, pregavam, faziam coisas na igreja, mas acabou se afastando, acabou deixando-se levar pelo vento de muitos pecados, e agora está aí sentado, sem fazer nada, simplesmente só vem para a igreja assistir o culto. O pecado ele pode causar essas coisas na minha e na tua vida, mas eu vim aqui pregar nessa noite para dizer que Jesus de Nazaré está aqui nessa noite para curar os teus pecados. Eu não sei como foi que você entrou aqui nessa noite, pode ter chegado todo cheio de lepra, mas o meu Jesus pode te curar nessa noite, se você acreditar. Acredita que Jesus pode mudar a história. A terceira coisa que eu consigo observar, que a lepra poderia causar na vida de Naamã, era a perda da sua dignidade.
Entenda bem que todos nós produzimos frutos. Todos nós produzimos frutos, tanto bons como ruins. E esses frutos são vistos por outras pessoas. E esses frutos são vistos. E a gente acaba aqui perdendo a nossa essência. Aquilo que Deus estabeleceu para mim e para a tua vida. De repente os teus amigos não te reconhecem mais. De repente os teus familiares não te reconhecem mais. E você acaba perdendo aquilo que Deus te deu. Não sei se já aconteceu isso com você, mas uma vez eu estava na faculdade. Eu estava conversando com algumas pessoas. Eles chegaram para mim e disseram assim: Samuel, tu é crente? Aí eu disse: eu sou. Aí não é porque parece. A luz de Cristo precisa resplandecer. Meus irmãos, eu sei o que eu vim pregar hoje aqui nessa noite. A luz de Cristo pode resplandecer em meio às trevas. Ele poderia perder a perda da sua dignidade. Um homem que era visto como herói, agora de repente poderia ser visto como fracassado e destruído. Quantos ministérios já foram perdidos? Quantos ministérios já foram sucumbidos por conta de pecados? Mas eu quero liberar uma palavra para você nessa noite. Eu não sei como foi que você chegou aqui, mas eu sei que o meu Jesus está aqui. Estou acreditando ou não do que eu estou pregando nessa noite? O meu Jesus está aqui. Ele pode curar as tuas feridas. Ele pode curar as tuas feridas, aquilo que está te fazendo mal. A quarta coisa que eu posso observar é que a lepra poderia causava na vida de Naamã insensibilidade. Você pode repetir comigo nessa noite? Insensibilidade. Um dos primeiros efeitos da lepra, a ciência vai nos explicar que onde ela pega, ela causa insensibilidade. Era eminente que onde estava a ferida, onde estava a lepra, estava insensível. Insensível, você até podia tocar, mas não sentia. Infelizmente o pecado, ele causa isso. Muitas vezes nas nossas vidas, nós nos tornamos insensíveis à presença de Deus. Às vezes a presença de Deus está aqui, tem pessoas olhando. O que dirá nos cultos da gente que nós estamos aqui orando, estamos aqui adorando, várias pessoas chorando, prostradas diante da presença de Deus. Mas existem outras pessoas que estão olhando para cima, olhando para o lado, olhando para o outro, estão insensíveis à presença de Deus. Não sentem mais vontade de adorar, não sentem mais vontade de glorificar, não sentem mais vontade de buscar ao Senhor. Já estão mortos há muito tempo dentro da igreja. Há muito tempo já morreram. Mas eu conheço um Jesus que ressuscita. Eu conheço um Jesus que ressuscita, irmãos. E eu sei que tem pessoas aqui que chegou aqui triste e destruído, cheio de lepra, precisando do perdão do Senhor, porque eu sei o que eu vim pregar aqui nessa noite. Então levanta a tua mão nessa noite, pelo amor de Deus, levanta a tua mão. Eu vou profetizar nessa noite que haja vida na tua casa, que haja paz dentro do teu coração, que haja paz dentro do teu coração, que haja cura dentro da tua alma nessa noite, pelo nome de Jesus. Me dá mais um pouquinho de retorno aqui, por favor. A quinta coisa que a lepra poderia causar na vida de Naamã. A lepra, ela te deixa cheio de manchas. É bem interessante que a lepra, ela começa um pouquinho. Sabe, só um pouquinho. E aí de repente vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, aumentando. E de repente já está todo o teu corpo tomado. Se você não cuidar desta lepra e deste pecado que está escondido dentro do teu quarto, isso vai acabar matando a sua vida. Sabe qual é o problema? É que às vezes nós deixamos Jesus entrar só na sala da nossa casa.
Dentro do nosso quarto nós não deixamos. E quando nós falamos sobre quarto, nós falamos sobre a subjetividade das nossas vidas, as nossas particularidades, aquilo que a gente não quer deixar de fazer. Não, Senhor, na sala da minha casa tu entra, mas porém no meu quarto tu não pode entrar, porque lá há pecados ocultos, pecados escondidos. Mas ei, deixa eu te fazer uma proposta nessa noite. Deixa Jesus Cristo entrar dentro da tua casa. Deixa Jesus Cristo entrar dentro do banheiro, dentro do quarto, dentro da sala. Deixa Jesus entrar dentro da tua cozinha. Deixa Ele reinar dentro da tua casa. Não, Samuel, é porque existem pecados que eu não vou largar. Então me perdoe, mas você está condenado ao inferno. Existem pecados que eu não posso largar, mas infelizmente está condenado ao inferno. Você está pensando que o evangelho é brincadeira? Você está pensando que nós estamos pregando que é brincadeira? Você está pensando que vir simplesmente à igreja aos domingos, nas terças, nas quintas, vai levar você para o céu? Deus te chama para o concerto nessa noite. Alabacalabaxarabacantarabacaya. Talvez você já esteja abandonado a fé há muito tempo, e a presença de Deus já foi embora da tua vida. Mas quando Deus fala, irmãos, é uma palavra profética para os nossos dias. Deus, Ele tem urgência, Marcondes, em derramar um avivamento sobre nossas cabeças. Parece que é bíblico. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Em outras traduções, o amor de quase todas. Ele vai usar a expressão e vai dizer: e se Ele não abreviasse os dias, nenhuma alma se salvaria. Deixa eu te falar uma verdade, porque eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. E esta palavra atinge primeiro ao meu coração, viu? A Bíblia vai dizer que estarão dois no campo, um será levado e outro será deixado. A Bíblia vai narrar a parábola das 10 virgens e vai dizer que eram 10, 5 eram boas e 5 eram maus. Há uma grande probabilidade da metade das pessoas que estão aqui nessa noite irem para o inferno. Dá glória a Deus, crente, agora. Dá glória a Deus. Está pensando que o evangelho é brincadeira? Eu vim sacudir tua vida nessa noite. Eu vim sacudir tua vida nessa noite. Eu vim fazer você despertar para algo maior que Deus quer na minha e na tua vida, na minha e na tua história. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Estou sentindo Deus aqui nessa noite. A sétima coisa que nós podemos observar é que a lepra, ela poderia causar a destruição do corpo. Quantas pessoas que você conhece, que eu conheço, que estavam na igreja, cantavam, tocavam, mas de repente esfriaram. De repente esfriaram na fé e foram para o mundo e acabaram morrendo. Não sei se você conhece pessoas desse tipo. É muito triste, irmãos, vermos isso, porque um minuto no inferno mudaria toda a tua trajetória na terra. Se Deus te mostrasse, irmã Graça, pelo menos um minuto da dor e do sofrimento do inferno, tua vida seria diferente. Tu pensava duas vezes antes de brincar com o Senhor. Tu pensava duas vezes antes de pecar contra o teu Deus. Um minuto no inferno faria você pensar duas vezes antes de trair a tua mulher, antes de trair o teu marido, antes de mentir, olhar para a mulher do próximo. Mas quando nós olhamos, a lepra, ela pode causar manchas, pode causar destruição do corpo. E aí de repente acaba morrendo, acaba sendo destruído. Quantas pessoas já morreram? Quantos familiares teus já morreram sem Jesus? Já morreram sem esperança?
Mas você está vivo nessa noite, Deus está falando ao teu coração. Não interessa se tu recebe ou não esta palavra que eu estou pregando, mas eu sei que Deus está falando com pessoas aqui nessa noite, que quer um compromisso mais sério, que quer uma responsabilidade maior, porque o tempo está acabando, já chega, irmãos, já chega de sempre permanecer na mesma coisa. Mas Jesus está aqui, viu, Jocilene? Jesus está aqui nessa noite, e Ele pode curar as tuas feridas, Ele pode curar o teu coração. Enquanto há vida, há esperança. Depois que morrer não adianta mais, não adianta fazer missa do 7º dia, não resolve, irmão, não resolve. O momento de sermos diferentes é enquanto nós estamos vivos aqui na terra, porque depois que morre segue-se o juízo, o espírito volta a Deus, a alma vai para o seio de Abraão ou para o Hades, e agora tu vai ser julgado pelas tuas obras e pelas tuas atitudes. O pecado, ele pode destruir o teu corpo. E a terceira coisa que o pecado pode fazer, preste bem atenção nisso que eu estou pregando nessa noite. O pecado, ele tira a nossa identidade. Esses dias há pouco tempo estava conversando com algum amigo meu que se afastou da igreja. E por coincidência hoje eu estava vendo uns vídeos antigos que eu tinha, e eu vi esse mesmo jovem, ele dando uma entrevista, e de repente eu olhava para ele e vi o brilho do rosto estampado, vi a alegria da presença de Deus de estar junto conosco na comunhão. Mas esses dias, quando eu olhei para ele, meus irmãos, eu vi que tinha algo errado. Só olhando para o seu rosto. Porque o pecado, ele tira a minha e a tua identidade. O pecado, ele faz com que a gente não seja mais identificado diante do reino de Deus. Pergunta para o teu irmão que está do teu lado, como é que tu é visto pelos teus irmãos? Como é que tu é visto na faculdade? Como é que tu é visto na escola? Como é que tu é visto pelos teus amigos? Tu é visto como um homem de Deus? Lá no teu trabalho, como é que tu é visto? Deus está trazendo a responsabilidade para os nossos dias nessa noite. Como é que você é visto no teu trabalho? Como é que você é visto dentro da sua casa, na sua família? Eita, eu vou falar nessa noite. Na igreja é um santo, mas é um bruto dentro de casa com a mulher. Na igreja é um santo levantando as mãos para o céu, mas é um cavalo dentro de casa. Deus vai te pegar abaixo. Respeita a tua mulher, pelo amor de Deus. Deus, ele quer mudança nas nossas vidas. E o pecado, ele tira a tua identidade. Quantas vezes pessoas eram usadas por Deus, usadas para pregar a palavra de Deus, mas perderam, estão longe, já estão longe. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Você está aqui escutando esta palavra. Então faz como o salmista diz: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu sei que talvez a metade das pessoas que estão aqui vão escutar essa palavra e vai sair desse outro lado e não vai gerar nenhum efeito, Marcondes. Mas se 50% escutar as minhas palavras que eu estou dizendo nessa noite, a partir de hoje eu profetizo, tua vida vai ser diferente. Tu não vai ser mais a mesma pessoa. Sempre a mesma pessoa. Samuel, eu não consigo, toda vida eu falho. Mas eu quero profetizar a vida nessa noite. Mudança nessa noite no nome de Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que Naamã está lá, e Eliseu manda chamá-lo. Deixai vir a mim Naamã, que saberás que é profeta em Israel. De repente Naamã chega lá, chega na porta da casa de Eliseu. A Bíblia vai dizer que Eliseu nem sai, manda o moço dele avisar: ei,
pede para Naamã mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Mas quando nós olhamos para essa história, a Bíblia vai dizer que Naamã se indignou no seu coração. Ele vai dizer: porventura não são rios melhores de Damasco, Abana e Farpa, que eram rios melhores e mais limpos da época. Mas para alcançar o milagre de Deus, tem que fazer do jeito que Deus está mandando. Não pode ser do teu jeito não, senão quebra a cara. Tem que ser do jeito que Deus está mandando. O profeta não disse que era para mergulhar no Rio Jordão 7 vezes? Então por que está questionando? Vai, mergulha, faz o que Deus está mandando, pelo amor de Deus. Quer ser curado da lepra, quer ser curado, quer ter provisão de Deus, quer ter milagre, quer ter bênção, faz conforme o Espírito de Deus está mandando. E Naamã se indignou no seu coração: eu, chefe do exército, vou mergulhar naquele rio? De jeito nenhum. Mas Deus, irmãos, queria curar não simplesmente o corpo de Naamã, mas queria curar a sua alma, o seu espírito, que estava cheio de orgulho e que precisava ser transformado. Sabia que muitas vezes o Espírito Santo não atua na minha e na tua vida porque nós estamos cheios de si mesmo? Aí não tem espaço para Ele atuar. Você está cheio dos teus pensamentos, daquilo que tu acredita, e não tem espaço para que a presença de Deus entre. Mas aí, deixa eu te dar um recado nessa noite, porque eu estou sentindo um Deus aqui. Se você se esvaziar de tudo aquilo que tu pensa, e tu deixar a partir de hoje Deus guiar os teus passos, a tua vida será diferente. A tua vida será diferente. Naamã, ele precisava ser mudado. Naamã, ele precisava ser moldado pelo Senhor. Entenda que Deus, ele não tem compromisso com a imagem, Ele tem compromisso com a tua essência. Essa gravata aqui não quer dizer nada, o paletó, a gravatazinha bonita aqui não quer dizer nada. Sabe o que que quer dizer? É o meu e o teu coração diante da presença de Deus. É o meu e o teu coração diante do altar. Os olhos do Senhor estão sobre nós, irmãos. Então você não pode esconder nada. Pode esconder até de mim, do pastor da igreja, da mulher, mas diante de Deus não consegue esconder. Ele está vendo tudo, está vendo tudo. O teu testemunho diz o que você é na frente dos homens. O teu caráter diz quem você é na frente de Deus. O que é você no seu quarto? O que é você quando ninguém te vê? Quem é você quando está com a namorada? Quem é você quando está com o namorado? Samuel, eu sou duas caras. Na igreja eu sou um e fora eu sou outro. Deus te chama para o concerto nessa noite. Eu sei que muitas pessoas pecam e falham, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus de Nazaré está aqui nessa noite e quer curar os teus pecados. Quer perdoar, quer sarar essa lepra que tanto te perturba. E quer te limpar nessa noite. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, eu estou terminando, que Naamã questiona no seu coração. Ele questiona e não quer fazer aquilo que Deus está mandando. Mas o moço que está com ele chega para ele e vai dizer: olha, Senhor, se o profeta tivesse te pedido coisas mais difíceis, tu não faria? Quanto mais tu chegar e mergulhar no Rio Jordão. Ele mesmo com raiva ele foi. Porque às vezes é assim nas nossas vidas. Às vezes Deus manda a gente fazer alguma coisa, mesmo com raiva a gente vai. Ah Senhor, mas vai. E aí a Bíblia vai dizer, meus irmãos,
que Naamã, ele mergulha naquele rio, e a sua pele se torna como a de uma criança. Você pode ficar de pé nessa noite? Eu não sei como foi que você chegou aqui, mas eu entendo que quando a palavra é pregada é de forma profética para o meu e para o teu coração. Eu estava em casa a meditar, Gliston. Estava me perguntando por que o profeta Eliseu pediu para que Naamã mergulhasse no Rio Jordão, se tinha vários outros rios. Isso aqui eu não vi em livro nenhum não, foi Deus que me deu. A primeira coisa que eu posso observar por que Eliseu mandou Naamã mergulhar no Rio Jordão é que o significado do nome Jordão é aquele que desce. Em outras palavras, Deus está dizendo, viu, Gliston? Para alcançar um milagre tem que descer. Nada de nariz empinado não, irmãos. Eu faço do meu jeito, como eu quero, não. Ei, se continuar da mesma forma, vai ficar sofrendo. Nada vai mudar na minha e na tua vida. Mas se a partir de hoje tu descer, aí Deus pode começar a operar. Deus pode começar a fazer. O significado do Rio Jordão é aquele que desce. Em outras palavras, Deus está dizendo: ei, Naamã, desce, deixa esse orgulho velho de lado, para alcançar a misericórdia do Senhor. A segunda coisa que eu posso observar é que no Rio Jordão, a Bíblia vai dizer que o machado de um amigo de Eliseu que estava lá, ele caiu. E aí, como o machado é de aço, aí ele não sobe. Mas engraçado que foi no Rio Jordão que o milagre aconteceu. Olha só, Deus está dizendo: ei, Naamã, em outras palavras, na minha presença tem milagre, viu? Na minha presença tem milagre, tem prodígios. Então não sai da minha presença não, é aqui mesmo. Talvez você chegou aqui nessa noite querendo desistir, querendo parar. Deus está dizendo: não pare não, pelo amor de Deus. Se parar, a coisa vai desandar. Mas se você chegou aqui com o coração aberto, Deus vai te dar força para mudar. A terceira coisa, e aqui eu preciso terminar, e mais importante que eu descobri, é que nesse mesmo rio, Jesus Cristo de Nazaré foi batizado por João Batista. Em outras palavras, Deus está dizendo: ei, desce para o Jordão, mergulha, porque há salvação. Quer que eu prove na Bíblia? Quando Naamã é curado, ele volta para o seu Senhor, ele volta para o Eliseu e vai dizer: ei, agora certamente eu sei que este Deus é um Deus verdadeiro de Israel. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa: quando eu chegar lá na Síria e de repente eu colocar os ídolos lá, peça para que esse Deus me perdoe, porque agora eu vou adorar o Deus de Israel e não mais aquele Deus. Em outras palavras, Deus está dizendo: na minha presença tem salvação, mergulha. Eu te convido a mergulhar nessa noite. Mergulha, mergulha, mergulha. Mergulha no rio, mergulha no rio, pelo amor de Deus, nessa noite. Fecha os teus olhos, nós vamos adorar o Senhor. Esther, vem cantar aqui. Mergulha no rio, mergulha. Samuel, estou cheio de lepra, mas Deus é um Deus que pode te limpar nessa noite, se você acreditar nesta palavra que eu estou pregando. Deus é um Deus que pode mudar a tua história. Deus é um Deus que pode tratar as tuas feridas. Eu não sei qual é o problema que você chegou aqui essa noite, mas Deus é um Deus que pode sarar as tuas feridas. Então não olha para mim não, fecha os teus olhos aí, pelo amor de Deus. Vamos adorar o Senhor, Naamã, vamos adorar o Senhor. Quando o meu eu não sei como é que você se encontra nessa noite, mas eu te convido a mergulhar no rio nessa noite.